Olá, meus queridos! Hoje, o Sexo Sem Máscara tem um convidado muito especial, o psicanalista e escritor Marcos Lacerda. Ele escreveu o Libélula, um romance belíssimo, mas lindo, lindo. Eu me emocionei muito lendo. E o lançamento vai ser nesse sábado, na Livraria da Vila, da Alameda Lorena, que tem tantas livrarias da Vila em São Paulo que eu me perco aqui. 1731, a partir das 4h30 da tarde. O ator Leonardo Migiorin, aquele grande ator, excepcional, ele vai fazer uma encenação do personagem José, que é o personagem principal do livro, que o José se apaixona por um outro seminarista e vive uma linda, linda história de amor. Seja bem-vindo ao Sexo Sem Máscara, Marco. Tudo bem? Obrigado, tudo bom. Diretamente de João Pessoa, aquela terra maravilhosa que eu já contei aqui que eu morei o ano passado, 4 meses. É verdade. Muito calor, muita brisa, um povo acolhedor. Vocês são muito especiais. E tem Ariano Suassuna, né? Pois que infelizmente faleceu, paraibano da Gema mesmo, um dos maiores autores brasileiros. Seja bem-vindo, viu, ao Sexo Sem Máscara. É uma honra te receber aqui. E eu já começo perguntando uma coisa que eu descobri, né, através de você, que eu não sabia, que padres e freiras fazem psicanálise. Eu acho que muita gente desconhece isso. Você é um psicanalista, você atende diversos tipos de pessoas com vários problemas diferentes, mas além também de padres e freiras, né? Sim. E o que realmente eles vão buscar quando eles te procuram? Veja, eu tenho 21 anos de consultório. E nesses 21 anos já me apareceu de tudo. Padres e freiras também, pessoas muito devotas, muito fiéis. E, de fato, a igreja está muito mais aberta hoje em dia. Hoje em dia a gente tem padres sem batinas, padres cantores na televisão. Então, muitas vezes a própria igreja incentiva que algum membro seu vá procurar um tratamento, porque é preciso compreender que a instituição religiosa é uma instituição como outra qualquer. Então, há pessoas com problemas, há pessoas, às vezes, que estão em desajuste, e a igreja precisa, às vezes, de fato, tratar essas pessoas são incentivadas. Além disso, os religiosos, de um modo geral, eles têm o salário deles, e eles podem gastar o dinheiro deles como eles quiserem. Se eles acham que tem questões conflituosas, eles procuram. Aliás, as angústias humanas, os conflitos, né, as dores são iguais para todo mundo. Isso é que é interessante de ver, e foi isso que eu tentei colocar no livro Libélula. Foi exatamente recolhendo durante esse tempo todo o sentimento das pessoas. O livro não é uma história biográfica, não é a história de uma pessoa, mas o sentimento, as vivências das pessoas. Porque o que é que eu fui me dando conta? Que todas as pessoas que têm valores religiosos muito fortes, muito arraigados, elas acabam quase que inevitavelmente entrando em conflito com sua sexualidade. Sim. Porque sexo e religião são duas coisas que ainda se batem muito. Hoje começa a ter religiões um pouco mais abertas, mais inclusivas, mas se a gente pega a religião católica, por exemplo, ela ainda é muito rígida a esse respeito. Uma coisa interessante da religião católica é que celibato, que significa ser solteiro, é sinônimo de castidade, é usado como sinônimo de castidade. Porque para a Igreja Católica não pode existir sexo sem casamento, por exemplo. Então, é preciso entender que dentro de uma igreja, como em qualquer aglomeração humana, o desejo sexual existe, ele está presente. E não há como abafar isso. Você pode algumas pessoas até podem não viver esse desejo, por acreditarem muito, por se determinarem muito nas suas crenças. Você pode não viver o desejo, mas não sentir é impossível. Então, uma pessoa pode reprimir um seminarista, se ele for, por exemplo, sentir desejo por um homem ou por uma mulher, ele reprime isso porque ele tem um objetivo de se tornar padre. Sim. Mas ele não consegue uma vida inteira reprimir esse sentimento? Tem que ter muita força de vontade, né, Marcos? Tem que ter uma perspectiva de mundo diferente, uma ideia de que esse... Deixa de sentir desejo em algum momento, será? Não, bom, só se já estiver muito velho, o desejo vai mudando, quando a gente já está com bem mais idade, não é que acaba o desejo, vai mudando. Mas há um incentivo a que esse amor físico seja dirigido a um amor maior, que é um amor a Deus. Sim. O problema é que existe, e é preciso que isso comece a ser dito,
dentro da igreja e fora das igrejas também, com pessoas muito religiosas, dois discursos. Um que se diz publicamente e outro que se vive, e outro que se diz. Por exemplo, uma coisa que se fala pouco, que no livro também é tocado, a gente tem uma ideia muito de santidade. Mas dentro de lugares religiosos, ou pessoas mesmo que não estejam ligadas à igreja muito religiosas, são pessoas que estão em disputa, que têm egoísmos, que têm vontades de vingança, jogos de poder. Isso tudo faz parte do ser humano e está presente em qualquer lugar. Seja você, qual seja a sua crença, você vai sentir essas coisas que os seres humanos sentem. O José, no personagem do livro, ele é comovente porque ele tem uma inocência, uma pureza, que ele também vai se descobrindo, né, com o decorrer dos acontecimentos. Porque José, ele chega no seminário trazido por um padre muito jovem, com 13 anos. Isso porque o seminário se passa na década de 50, o livro. Nessa época isso ainda era possível, isso ainda acontecia. Hoje em dia isso não aconteceria mais. Mas ele chega lá, ele não se sabe homossexual, ele não sabe nada nem homossexual, nem heterossexual, ele não sabe nada da sexualidade dele. E ele vai encontrando essa identidade. E durante a minha vida de psicólogo, eu fui vendo como a religião, muitas vezes, influencia tanto na identidade das pessoas que complica muito. Por exemplo, alguns jovens muito fiéis, muito religiosos, eles ficam com muito medo quando começam a descobrir sua sexualidade e essa sexualidade é tida como anormal ou incorreta pela igreja, ou errada. Um grande medo é perder o grupo, perder essa identidade. E aí, como é que eu vou fazer se eu perco o meu grupo? Nesse sentido, as igrejas inclusivas estão ajudando um pouco, porque elas permitem que se mantenha uma fé para quem acredita, mas com uma mobilidade sexual maior, que é bem interessante. Eu acho que deve ter muito José por aí, né? Eu acredito que sim. Para você escrever o José, você ouviu essa história no consultório, não? Não essa história. Eu vi muitas histórias e eu saí tirando fragmentos de história. Mas há duas histórias, na verdade, que me marcaram muito, se eu fosse dizer assim. Uma delas, isso ele já é um homem de certa idade, mas ele fala dessa fase dele de adolescência como alguma coisa muito importante para a vida dele. Ele era de uma família muito tradicional e ele foi mandado para um seminário muito, muito jovem, como acontecia nessa época. E lá, junto com os outros, ele então encontrou a identidade sexual dele, uma identidade sexual homossexual. E ele descobriu que o caminho dele não era servir a Deus, ele poderia servir a Deus de outras formas e saiu então da igreja. Sim. Mas ir para o seminário para ele foi alguma coisa importante, como um encontro dele com ele mesmo nessa sexualidade, por exemplo. Como eu tive uma outra experiência, essa também muito marcante de forma negativa, onde uma moça adulta, não era da igreja católica, era de uma outra igreja, ela veio me procurar porque ela estava em conflitos com relação ao amor e o que a religião dela pregava. E ela era uma moça de maior, e ela veio à primeira consulta. Na segunda consulta, quando eu abri a porta para que ela fosse embora, estava sentada na sala de espera a mãe dela, que havia descoberto que ela estava procurando um psicólogo. E a mãe dela olhou para mim e disse: doutor, ela não vem mais, que ela não precisa. O pastor da nossa igreja é o bastante para orientá-la. Porque psicólogo para determinadas religiões é alguma coisa muito ruim. Porque é como se fosse o diabo, exatamente isso. E eu disse a essa mãe, não me dirigi a essa mãe, eu disse a essa moça: na próxima sessão, no seu horário, eu estarei lhe aguardando. Ela não voltou, porque a mãe não permitiu que ela voltasse, embora ela fosse maior. Eu lamento muito por ela. Era uma pessoa boa e que tinha conflitos reais entre o que me ensinam e o que eu sinto. É que algumas religiões controlam a mente das pessoas dessa forma também, né? Porque é mais fácil manipular você desabafando, contando seus problemas para um membro da igreja. Quando você sai, vai para um psicanalista, ainda mais freudiano, você tem uma outra visão de mundo, uma outra visão de mundo.
Mas é preciso dizer que a base das religiões, ela se mantém em cima de uma coisa que psicologicamente é muito ruim, que é a culpa. E através da culpa se controla as pessoas e se tenta controlar os corpos, o sexo, os desejos, a vida das pessoas. E isso é feito através da culpa. A masturbação, sim, é uma coisa também. errada e não é, né? Não tem nada de errado. Qualquer prazer Sim. físico é tido como errado. E se nós prestarmos atenção, a religiosidade ela se impregnou tanto na nossa cultura de um modo geral, que mesmo quem não é religioso compartilha de certos princípios que são tortos. Quer ver um princípio que é torto? Nós aprendemos desde cedo que todas as nossas secreções corporais são sujas. Então, o suor é sujo, a saliva, o sangue, o cocô, o xixi, tudo é sujo. A única secreção humana que se salvou foi a lágrima, como se a lágrima também não tivesse bactérias ou coisas assim. As coisas que saem do corpo não são imundas, o corpo não é imundo. É preciso que se entenda isso. A urina é estéril, não é? É preciso se fazer as pazes com o próprio corpo. O nosso suor também não é... O nosso suor, ele começa a feder depois que ele começa a apodrecer. Porque, é verdade, ele quando acontece no corpo, ele não tem cheiro. Ele tem o seu cheiro. O mau cheiro vem porque, como ele é uma substância orgânica, as bactérias começam a agir lá e a querer. Mas o corpo humano não é sujo. Marco, tem coisa que não dá. Não sei, para algumas pessoas dá. E é isso não, que... Não, estou falando, o pum sai do corpo e não é. Olha... O pum não tem cheiro bom. Tudo bem, não tem, mas vamos admitir o seguinte, há quem goste. Tem. Não é? E é isso que eu acho que é preciso ser colocado. O mundo é diverso, o mundo é plural. Há quem goste de pum. Pronto, e aí? Qual o problema? Deixa cheirar pum, isso não é um problema, por favor. Comecem a fazer as pazes com os seus corpos, essa é a ideia. E tem gente que tem orgulho, né? Convido outros também para cheirar. É, tem. Seguinte, sexo é brincadeira de gente grande. É isso que eu queria dizer. As pessoas levam o sexo como uma coisa muito pesada. Quando a gente é criança, a gente brinca de outras coisas. Quando a gente é adulto, a gente brinca de sexo. Não tem loja de brinquedo de criança? Tem loja de brinquedo de adulto, que é o sex shopping. É uma brincadeira, é para você descobrir o outro, é para você se descobrir. Então, a ideia do livro Libélula veio exatamente dos sofrimentos que eu via das pessoas e de como é possível você reconstruir sua vida, você redescobrir valores, porque o que acontece com o José, a personagem principal do livro, é que ele vai encontrar no seminário, ele vai ter um encontro com o verdadeiro Deus, que é um Deus que se chama amor. Deus é amor. Se você quer classificar Deus de alguma forma, classifique dessa forma. E o amor humano implica em contato, em troca. Quem não se envolve, não se desenvolve. É basicamente isso. E o José, sorte dele que ele encontrou o Felipe, que entendeu a alma dele, que o apoiou. Sim. E que deu esse amor que ele precisava, né? Sim. Porque eu acho que muito da monstruosidade do ser humano vem da repressão. Sim. Porque quando você reprime você percebe que um filho é homossexual, né? E bate, e agride, você está criando um monstro. Porque ele vai colocar esse desejo em algum lugar. E ele não pode machucar as pessoas, ele pode se tornar uma pessoa infeliz, se tornar uma pessoa agressiva, até uma pessoa violenta, não pode? Deixa eu pegar isso que você está dizendo para dar um exemplo que as pessoas vão entender claramente. Quais são as duas pontas da sociedade mais massacradas? A criança e o velho. Ninguém tem paciência com criança, se bate em crianças, faz horrores com criança. Velho, a mesma coisa, se despreza, não se tem tempo. Se a gente observar direito, parece uma vingança. É como se aquela criança que foi tão maltratada, ela cresce, e aí aquele adulto que um dia maltratou já está velho e passa a ser tratado da mesma forma que foi a criança. Então, o mesmo desprezo que se tem pelas crianças se tem pelos velhos, como se essas crianças crescessem
e numa vingança meio inconsciente fizesse isso. Então é preciso ter muita atenção no que é que você faz com o outro. Às vezes a gente machuca muito as pessoas, sobretudo nessas questões sexuais, porque a gente imagina que existe uma forma e que todo mundo está dentro dessa forma. Isso não é verdade. Quando a gente fala de heterossexualidade e de homossexualidade, por exemplo, a gente não pode falar no singular. Existem heterossexualidades e homossexualidades. Não existe uma forma de ser heterossexual, como não existe uma forma de se ser homossexual. Que interessante. É uma pluralidade. E as pessoas parecem sempre querer encaixar dentro de um padrão. Então, um homossexual é isso, heterossexual é isso. Não sei se é essa forma. Quer um exemplo? Você que está em casa, pense comigo. Eu tive um paciente que ele não tinha a menor atração por homens. Barba, pelo, músculo. Homem era uma coisa que era, inclusive, desagradável para ele. Ele gostava de mulher. Ele tinha muito tesão em mulher. Mas ele gostava de sair com travestis. Porque ele gostava da ideia de uma mulher de pênis. Ele não via um homem. Ele entendia que ele estava saindo com uma mulher de pinto. Eu posso dizer que ele é gay? Porque não cabe no conceito, se o conceito for único. Mas ele não pode estar se enganando? Não, ele não estava, ele não tinha porquê. Ele era uma pessoa muito livre, se ele gostasse de homem, ele gostaria. Ele não tinha a menor vontade de sair com homens. Ele gostava realmente de mulheres, mas ele gostava também de variar, uma variação de mulher, uma mulher com pinto. Mas o que ele fazia com esse pênis? Ele era penetrado? Ou, você sabe, ele contou? Ele penetrava, ele era penetrado. Isso não era um problema, a questão era, ele tinha uma mulher que o penetrava. Não, então, mas é isso que quando, para os machistas, quando um homem é penetrado, ele é gay, acabou. Ah, tá, pois né? é, mas aí você precisa entender uma coisa, você que está me ouvindo. Você pode ter prazer em qualquer parte do seu corpo, inclusive na sua bunda. E isso não vai fazer de você gay. O problema não é gostar que bote o dedo na sua bunda. O problema é quem é que você gosta que bote o dedo na sua bunda. Se você é um homem e gosta que homens botem o dedo na sua bunda e isso lhe dá prazer, isso é uma coisa. Se você gosta que a sua namorada bote, é uma outra história. Certa vez eu tive uma paciente que ficou muito confusa porque o marido gostava que ela botasse o pijama dele para dormir. Ele tinha um pouco essa fantasia dela botar o pijama, queria que ela botasse a cueca dele. E ela, será que esse homem é gay? Ele não era gay, ele apenas queria uma mulher mais dominadora. Era uma brincadeira, no final das contas. São jogos, são brincadeiras. Como tem homem que gosta que a mulher use um vibrador para colocar nele também. Também, ou mas como... é uma mulher colocando. Mas é uma mulher colocando... É uma região erógena, né? O ânus O nosso corpo é... O nosso corpo é um grande órgão sexual. Só que ensinam a gente que a gente só tem bunda, pinto e xoxota. E não se usa essas palavras. É pênis, vagina e ânus. Palavras científicas que eu não sei o que é isso. Como assim? Ai, tem um pênis. Não, tem um pinto, tem a xoxota. Sabe, não vamos ter medo de falar as coisas. É basicamente isso. Tem uma pergunta da Manuela. Ela gostaria de saber se teve alguma manifestação da igreja em relação aos apontamentos do livro, referente ao homossexualismo. Né? Homossexualismo se fala mais, Manu, é homossexualidade, porque ismo é doença, né? É verdade. Então, em relação referente à homossexualidade e pedofilia. No livro, inclusive, tem o prefeito, né? Que é o que cuida dos jovens, dos seminaristas, ele comete... A questão da pedofilia é abordada no livro também, sim, porque o livro ele é cheio de questões humanas e de sentimentos humanos. Com relação à igreja, ainda não. Eu ainda não tive nenhuma interpelação nesse sentido, até porque o livro, como o Luciane falou, vai ser lançado agora, né, sábado, dia 9, e estou contando com vocês lá, como ela falou no começo, Leonardo Mijorim, que assim... Um absurdo de talento, ele pegou esse texto e conseguiu
condensar partes desse texto de uma forma tão absolutamente bonita, ele vai fazer essa performance lá na hora. Está muito interessante, está muito emocionante a forma, a trilha sonora que ele escolheu também. Tá uma coisa bem interessante, vale a pena você lá. Vai emocionar muita gente. Então, não sei, está tendo uma grande repercussão de mídia, o livro. As pessoas também estão gostando muito, porque já tem uma pré-venda, as pessoas já estão podendo adquirir pelo site. Acho que da editora Pontes? Não, é pela editora Pontes, mas a livraria da Folha já está vendendo, a Siciliano está vendendo. A livraria da Folha, inclusive saiu na Folha no painel de letras. Né? Foi muito, muito bacana. E assim, para mim o diferencial do livro Libélula é que ele faz uma coisa que me agrada muito. Ele retira essa ideia de que a literatura LGBT precisa ser uma literatura pornográfica. Eu não gosto dessa ideia. Eu não tenho nada contra pornografia, nem nada contra sexo, nem pornografia feita, nem pornografia escrita. Mas não é a minha praia escrever dessa forma. Eu não escrevo pornografia. Eu preciso de personagens que tenham densidade psicológica, que tenham conflitos humanos. Portanto, o livro Libélula pode fazer com qualquer um se identificar com ele. Seja homossexual, seja heterossexual, tenha valores religiosos, não tenha valores religiosos, porque são questões muito humanas que tem lá. Talvez por isso você tenha se emocionado tanto, como você disse. Eu me emocionei com o livro e as cenas que eles mantêm relação sexual, você esquece que é um homem com um homem, se é um homem com uma mulher, você não vê o sexo, porque você vê o amor, a relação em si, né? Então é bonito, você torce para os dois ficarem juntos, só que dá uma raiva, ele faz uma coisa, não vou contar. Não conte. Ai, que ódio que eu fiquei de você. Eu falei, que maldoso, que pessoa maldosa. Não, brincadeira. Mas não sou eu. Eu já disse isso uma vez em algum lugar, vou dizer aqui. Quando eu começo a escrever um livro, na verdade esse nem é o meu primeiro livro. O meu primeiro livro é Um Estranho em Mim, que ainda está à venda nacionalmente, me valeu o prêmio de melhor autor paraibano na época. Mas a editora Sumos GLS. Foi o selo GLS. Quando eu começo a escrever um livro, eu sei do começo e do fim. Eu não sei do meio do livro. Esse meio vai acontecendo e muitas vezes é como se as personagens fossem ditando o ritmo delas. Elas vivem, né? Óbvio que é uma manifestação do meu inconsciente que está lá, mas às vezes eu quero que coisas não aconteçam, mas acontecem. Eu não posso, é maior do que eu. Eu sigo o movimento da própria coisa, é isso que eu quero dizer. E quando eu escrevo, eu me sinto extremamente vivo. E eu sigo esse movimento de vida. Ele sai de mim para o papel e ele acontece, e eu o respeito. Basicamente, eu respeito meus personagens. Você outro dia estava me falando, que eu achei muito interessante, a sua visão sobre o homofóbico. Eu queria que você falasse para as pessoas, porque a gente ouve falar, a pessoa que agride o gay, o gay efeminado, é porque ele acha que ele está parecido com uma mulher. E com uma mulher não pode ser parecido porque a mulher, para os machistas, é um ser inferior. Tá, o que eu estava dizendo e tentando explicar a Luciane por esses dias era o seguinte: se você pegar a questão da homofobia, quem é a maior vítima de homofobia? Os gays, homens, certo? Tanto que você tem grupos de extermínio de gays, você não tem grupos de extermínio de lésbicas. Você até tem algumas pessoas doentes que propõem o estupro corretivo, coisas assim. Mas extermínio mesmo, quem é que morre? Os gays. E quanto mais afeminado um gay for, mais ele é vítima de perseguição. Inclusive dentro do próprio grupo gay, que parece repetir essa norma masculina. Por que é isso? A gente vive numa sociedade ainda machista, uma sociedade onde o homem ainda impera. Tanto que Deus é homem. Né? Se simboliza Deus como um homem, quando na verdade para mim a visão mais coerente de Deus seria imaginar Deus uma mulher grávida. A mulher é mais do diabo. Pois é, a mulher trouxe o pecado, veja só, é nessa sociedade que a gente vive. A mulher trouxe o pecado e botou o homem a perder, e Deus é simbolizado como homem. Para mim o símbolo de Deus seria uma mulher e uma mulher grávida.
E é como se todos estivéssemos na barriga dessa grande mãe, sendo nutrido, protegido, alimentado. Não interessa se você sabe que essa mãe existe, se você acredita, se você não acredita, isso para a mãe não faz a menor diferença. Até que um dia chega a hora de nascer, e se nasce. E um dia todos terão nascido e se encontrarão no grande abraço dessa mãe e descobrirão que são todos irmãos. Essa é uma visão simpática de Deus que eu acho, uma visão mais feminina e bem bonita. E nada masculina. Mas voltando ao que ela tinha me perguntado, nós vivemos numa sociedade muito machista, onde o homem ainda é o grupo dominante. Então, parece inaceitável para o grupo dominador de homens que alguém do grupo dominador se passe para o lado dominado, dos dominados, no caso as mulheres. Então, um homem assumir características que socialmente são atribuídas a uma mulher é algo inaceitável. E ele merece morrer por isso. Aí vai porrada nele. O mesmo não acontece com as mulheres. Você teve há pouco tempo um beijo de dois homens numa novela, causou um alvoroço muito grande. Duas mulheres se beijando, que teve na novela em seguida, não causou lá grande estardalhaço. Porque uma mulher assumir características do grupo dominador, legal, é mais ou menos aceitável. Mas alguém do grupo dos dominadores, os homens, se bandear para o outro lado, merece a morte. Tem gente que diz, como é que uma pessoa nasce homem e se passa por uma coisa dessa? Como se assumir questões femininas para si fosse passar por alguma coisa errada. Ser mulher não é ser menos. Ser mulher é ser igual. Nossa, tá vendo que bonito? Até que enfim um homem que fala uma verdade sobre as mulheres. Porque a gente escuta cada coisa, viu, Marcos? Ah, sim. E Freud? Vamos falar um pouquinho de Freud no sentido... o Freud, eu não sei se ele... O que ele dizia sobre essa repressão, a obrigação de se reprimir quando um padre, uma freira entram para a vida religiosa, né? O que ele achava disso, o que ele dizia sobre isso? Freud era judeu e ele não estava muito preocupado com isso, no detalhe. Mas o que ele fala é da sublimação, da capacidade que nós, seres humanos, temos de pegar nossa energia sexual e deslocá-la para um outro lugar. Para as artes, por exemplo, não precisa ser para a religião, para as artes. Grandes artistas estão fazendo, na verdade, um deslocamento dessa energia sexual que nos move, porque é preciso entender que entenda sexo não como sexo genital apenas. Entenda sexo como se você inteiro fosse uma criatura sexual. Por quê? Primeiro, porque você nasce de um ato sexual. Segundo, porque você aprende a amar de uma maneira muito particular com as pessoas que lhe tiveram ou que lhe criaram. Por exemplo, nós mamamos no que para a mulher é uma zona erógena, que é a mama. Sim. Então, há toda uma mistura de sexualidade na vida da gente desde muito cedo. Nós já nascemos, na verdade, muito antes da concepção. A gente nasce no desejo dos nossos pais, quando eles simplesmente se desejam ou desejam ter um filho. E esse filho já começa a nascer ali, a existir naquele desejo. Então, nós somos seres sexuais nessa dimensão, é isso que eu quero dizer. Então, você pode sublimar essa energia, botando para arte, botando para religião, botando para outras coisas. Agora, nos dias atuais, isso se torna cada vez mais difícil, porque como a coisa está muito mais liberada, vamos dizer assim, as pessoas não estão muito afim de abrir mão do seu prazer sexual, de explorar o próprio corpo, de usar esse corpo, e nem há porquê abrir mão disso. Então, mas é tão contraditório, a gente vive no século XXI, onde tudo é muito mais discutido, muito mais aberto, muito mais liberal, mas as pessoas estão cada vez mais se afastando das outras pessoas. Eu acho que não existe muito essa complexidade no sentido de conhecer o outro profundamente, de ter uma profundidade nas relações. A gente percebe que hoje é tudo muito superficial. Mas não é só com relação ao outro. Eu acho que a gente está vivendo um momento de transição e isso se deve muito à velocidade da vida. A internet trouxe muita velocidade e as coisas estão muito superficiais. A arte ficou muito superficial. As músicas que se fazem hoje em dia são músicas de consumo.
Daqui a pouco você não sabe mais aquela música e já apareceu outra. Vou dizer uma que, vamos dizer que eu sou velho, mas eu não sou isso, não faz muito tempo. Cada um no seu quadrado. Quem lembra disso, mas fez o maior sucesso um dia desse? É tudo muito rápido, corre muito ligeiro. Ou então Eguinha Pocotó, quem lembra? Foi um dia desse. E as coisas são consumidas muito rápido. E aí nós estamos começando a aprender nessa sociedade a consumir o outro, como se o outro fosse uma coisa também, como se o outro fosse um bem de consumo, que eu posso descartar como eu deleto de uma rede social. E isso traz questões psicológicas importantes, porque nós acabamos vivendo num mundo de pessoas muito solitárias, onde todo mundo se procura e ninguém se acha. Porque, na verdade, as pessoas estão com medo do contato. Do vínculo. Do contato, eu preciso de contato. Escuta a palavra contato, tem que ter tato, contato. Não dá para ficar, eu tenho que estar tocando no outro, não dá para ficar no virtual. Eu preciso me encontrar com o outro, para através do outro me encontrar comigo mesmo. E nesse sentido, Libélula ajuda muito. Eu tenho certeza que quem ousar ler o livro vai encontrar muitas libélulas dentro de si mesmo. Libélulas que estão presas em casulos e que precisam abrir as asas e voar. É a transformação, né? A gente está aqui para se transformar, para mudar, para se tornar uma pessoa melhor. Sim. Não é? E para se conhecer profundamente, porque não adianta passar uma vida inteira sem saber quem você é. Você fica sendo o que as pessoas gostariam que você fosse, você pensa como as pessoas gostariam, você age como as pessoas gostariam, mas é realmente como você gostaria de agir? É realmente como você gostaria de ser? O que você está buscando para ser uma pessoa melhor, para falar, eu sou assim? Hoje eu digo, a Luciene é assim, eu sou assim. Eu não tenho mais muita dúvida do que eu sou, mas dói crescer, né? Eu estava te falando isso. Dói crescer. E o Libélula é um livro que faz com que você cresça, com que você amadureça e veja o amor de outra forma e respeite o amor do outro, porque se uma pessoa gosta um homem gosta de homem, uma mulher gosta de mulher, o que isso vai interferir na sua vida? Fico pensando, isso vai acrescentar o que na sua vida? E há que se perguntar, criticar, né? Mas há que se perguntar por que isso perturba tanto as pessoas. Isso é uma coisa para você que se perturba com a vida sexual do outro, começar a se perguntar, por que o sexo do outro me incomoda tanto? E é bom lembrar aquele ditadozinho velho e bobo, mas que ainda serve. Quando eu aponto um dedo para uma pessoa, tem outros 3 dedos apontando para mim. Então, quando eu falo que, olha aquela, e aquilo é uma prostituta, olha, tem outros 3 dedos apontando para você. Via de regra, você está falando dos seus desejos e não do desejo do outro. Marcos, queria agradecer a sua presença, foi uma honra te receber aqui. O prazer foi meu. Você é muito simpático, muito agradável, uma pessoa que tem profundidade, que eu acho que ajudou muitas pessoas, né? Tomara, espero. E olha, sábado, dia 9, lançamento do livro Libélula. Estou esperando vocês lá na Livraria da Vila, da Lorena. Vai ser muito bonito, com Leonardo Midiorin fazendo um monólogo em cima desse texto, aberto ao público. Conto com todo mundo lá para uma tarde de autógrafo. Começa às 4h30 da tarde. Alameda da Lorena, 1731, nos Jardins. Entrada gratuita, o evento vai ser, né? Sim, grátis para as pessoas. E vão poder conhecer o Leonardo também, e você, mas também né? vou me conhecer, por favor. Lógico. Não sou global, mas estou valendo. Não, mas só do Léo ter gostado do livro e querer participar é porque realmente você é uma pessoa especial. Obrigado. Né? Obrigada, viu? Obrigado, querida. Uma boa volta depois. Esse programa vai ser reprisado na segunda. Hoje quarta-feira, a gente espera que você tenha acompanhado, gostado e que você vá ao lançamento mesmo. A gente espera lá. Vamos brindar esse momento tão bonito do lançamento do Libélula. E vamos deixar, né? Vamos voar, vamos liberar as nossas borboletas, as nossas libélulas. Vamos ser felizes. É isso aí. Até a próxima. Um beijo. Te espero lá, hein? Sábado, a partir das 4h30 da tarde, na Livraria da Vila, da Alameda Lorena, 1731. Beijos.